Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma proposta para trabalharmos a história da independência do Brasil com crianças pequenas. Vamos conferir? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há muitos e muitos anos, muito antes dos seus avós terem nascido, muito antes até mesmo que os seus bisavós tivessem nascido. Essa história se passou há 200 anos atrás. Era uma vez um príncipe, mas esse príncipe não é aquele príncipe encantado das histórias de princesa, não. Esse príncipe era um príncipe real. O nome dele era Pedro. Pedro veio junto com a sua família de uma terra bem distante, chamada Portugal. Eles vieram de Portugal para morar aqui no Brasil. Essa viagem durou muitos e muitos dias em um navio grande chamado Caravela. Ao chegarem aqui no Brasil, o povo brasileiro gostou muito de Pedro, porque Pedro era um rapaz inteligente e muito corajoso. Depois de alguns anos que Pedro e a sua família estavam aqui no Brasil, eles receberam uma carta que veio lá de Portugal. Nesta carta havia um pedido que a família real, ou seja, Pedro, seu pai e a sua mãe, retornassem para Portugal. O rei então nomeou o seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil e retornou para Portugal. Mas Pedro ficou aqui no Brasil. O tempo passou e Pedro recebeu uma carta de seu pai pedindo que ele retornasse para Portugal. Mas Pedro gostou tanto do Brasil, da natureza, dos animais, das árvores, das plantas, das pessoas, que ele decidiu não retornar mais a Portugal e ficar aqui no Brasil. Pedro chamou os seus soldados e decidiu que todos ficariam aqui. A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Agora, não seremos mais colônia de Portugal. Pedro pegou o seu cavalo e, junto com os seus soldados, foi até as margens de um rio chamado Rio Ipiranga. E lá, próximo a este rio, Pedro gritou bem alto: "Independência ou morte!" E todos repetiram: "Independência! Independência! Independência!" Aquele dia foi o dia 7 de setembro de 1822. A partir daquela data, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país independente. O dia 7 de setembro é um feriado nacional e muitas cidades realizam desfiles escolares e militares em comemoração à independência do Brasil. Lembre-se, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau,